Olá, sou Adriana Garcia, autora do livro 40 Dias para Mudar a Mim Mesma. Chegamos no 13º dia e eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão junto comigo neste desafio e que estão também retransmitindo aos seus contatos. Curtam a página 40 Dias para Mudar a Mim Mesma e deixem lá o testemunho do que Deus está fazendo em sua vida através da palavra dele. Tem sido muito abençoador para mim poder colaborar com a sua transformação interior através dessa obra que nada mais é do que um livro que aponta para o livro que realmente pode transformar a minha e a sua vida. Vamos hoje para o 13º dia de desafio com o tema: Se eu quero ter uma vida equilibrada, eu preciso dominar o que eu falo. Acompanhe comigo a leitura de Tiago 3, de 2 a 8. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Tiago decide abordar um assunto muito importante: o uso da língua. Na verdade, é uma aula de gestão da comunicação. Primeiramente, ele reconhece que há muitas formas de tropeçarmos e todos nós temos os nossos tropeços. Imagino que dentre essas muitas formas existe o tropeço com os pés, com as mãos, com os olhos, etc. Mas o escritor deixa muito bem claro que se uma pessoa não tropeça no falar, ela é perfeita e é capaz de dominar todo o seu corpo. O que dá o equilíbrio à nossa vida é o domínio daquilo que falamos. Quem consegue administrar bem o que fala, consegue ter uma vida equilibrada. Tiago segue dando alguns exemplos e ilustrações para que seus leitores consigam discernir o que ele quer transmitir nesta importantíssima parte de sua carta. Ele começa falando dos freios que são colocados na boca dos cavalos com a finalidade desses animais obedecerem ao comando do cavalheiro. É um animal forte, mas pode ser totalmente controlado pelo freio em sua boca. Tiago prossegue falando sobre o navio, que apesar de sua grandeza é dirigido por um pequeno leme conforme a vontade do piloto. Assim ele fala que a língua é tão pequena como o leme de um navio, mas se vangloria de grandes coisas. Em seguida, Tiago compara a língua como uma faísca de fogo que é capaz de incendiar um grande bosque. A língua tem o poder de contaminar o corpo inteiro e comprometer o curso da vida de uma pessoa e, no final, ser incendiada pelo inferno. É totalmente possível que a nossa língua carregue em si mesma um mundo de iniquidade, por isso ela precisa ser controlada por seu dono. Tiago fala da capacidade da espécie humana dominar todas as espécies de animais, aves, répteis e criaturas do mar e a incapacidade do ser humano de domar sua própria língua. Ele diz que a língua é um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. O que percebo é que Tiago está reconhecendo os males intrínsecos na língua, a dificuldade do homem em domá-la e as consequências dessas duas coisas. É algo muito difícil de conseguir, mas comprometa-se a não tropeçar no falar, ou pelo menos diminua consideravelmente seus tropeços. É o que você fala que pode prejudicar a sua vida, pode adoecer o seu corpo, danificar a sua alma e até mesmo lhe levar ao inferno. Por isso, decida levar a sério as palavras que você pronuncia. A Bíblia diz que você irá prestar contas de cada uma delas diante de Deus. Seja um bom gestor ou uma boa gestora da comunicação interpessoal. Aprenda a ouvir mais e falar somente o necessário que edifica a você mesma e aos outros. Não permita que a sua língua destrua sua vida, sua família, seu ministério e seus relacionamentos. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, primeiramente, selecione melhor o que tem ocupado o seu coração.
Mesmo que o que você pensa e sente seja algo muitas vezes involuntário, fruto de sua humanidade, você precisa, deve e pode filtrar aquilo que irá se materializar em palavras. Proferir palavras produz uma energia que é capaz de destruir, criar, construir e transformar. Apenas com palavras, Deus criou o universo inteiro. Por causa do poder das palavras que você pronuncia, você deve se vigiar constantemente para que não venha amargar consequências desastrosas após pronunciá-las. Use o poder das palavras para construir, para somar, para edificar e para trazer graça aos que lhe ouvem. Peça que Deus lhe capacite a filtrar seus pensamentos e sentimentos e só transforme em palavras aquilo que o agrada e o glorifica. Arrependa-se de toda palavra torpe que você pronunciou, sejam as direcionadas a você mesmo, aos outros ou à sua nação, ou a qualquer pessoa ou instituição. Peça que Deus tenha misericórdia de você e lhe dê a graça para não repetir esses erros, sendo uma pessoa equilibrada no falar e assim você também seja equilibrado nas demais áreas da sua vida. Vamos orar? Senhor, como é difícil ser perfeita diante de Ti, mas não quero desistir de tentar. Não quero entregar os pontos diante da minha humanidade e do pecado que tão de perto me assedia. Pai, eu quero prosseguir te servindo de maneira que Tu queres e não da maneira que eu acho. Deus meu, para isso preciso aprender a não tropeçar no falar. Preciso me esforçar para domar minha língua, pois de nada vai adiantar conseguir controlar tudo ao meu redor se eu não souber controlar o que eu falo. Deus eterno, enche-me da Tua graça para que eu possa conseguir essa proeza ou pelo menos chegar bem perto disso. Amado Deus, me perdoa por todas as vezes que não filtrei o que penso e sinto e pratiquei a iniquidade através das palavras por mim pronunciadas. Meu Senhor, ensina-me a usar a língua para edificar a mim mesmo e aos outros. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de Ti. Ajuda-me em minha comunicação com minha família, com meus amigos, com meus irmãos em Cristo, até mesmo com desconhecidos. Que eu possa transmitir graça aos que me ouvem. Não permita que o meu corpo adoeça e minha alma se angustie por causa das palavras que saem da minha boca. Dá-me o equilíbrio que tanto preciso para conseguir viver em paz, com a consciência tranquila e sabendo controlar todo o meu corpo. Deus amado, tudo o que estou te pedindo nessa oração é impossível aos meus olhos, mas é totalmente possível aos teus. Por isso eu te suplico, responde-me em nome de Jesus. Amém. Ao meditar sobre o poder destruidor da língua sem controle, comecei a perceber que grande parte do sofrimento da nossa nação está naquilo que falamos sobre ela. A palavra tem poder de criar, de consolidar algo. Temos a tendência de ironizar, zombar, transformar tudo em piada. Isso parece diminuir o nosso sofrimento diante do que estamos vivendo e vendo acontecer em nosso país. Mas, ao me deparar com esse texto de Tiago, penso que onde mais temos pecado é naquilo que falamos. Zombamos dos políticos, das doenças, das leis, dos desastres, dos episódios mais macabros que acontecem em nossa sociedade. Acabamos nos tornando escarnecedores, brigamos uns com os outros por motivos bobos, ficamos revoltados, xingamos, ofendemos, denegrimos os outros, divulgamos notícias que nem temos certeza que são verídicas, falamos e escrevemos levianamente e estamos amargando os efeitos de tudo isso. Está na hora de nos arrependermos de ter deixado um mundo de iniquidade sair de nossos lábios, de ter destilado tanto veneno nos últimos meses, nos últimos anos. Nossa língua é um mal incontrolável e devemos lembrar-nos disso todos os dias. Não podemos mais comprometer nossa saúde, nossa paz familiar e nosso convívio social por causa do que falamos sem antes refletir. Minha vida, minha família, minha igreja, minha cidade e meu país precisam ser reconstruídos. E isso passa exatamente pelo que sai da minha boca. O profeta Jeremias falou: põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Imagino que pôr a boca no pó seja investir tempo na autorreflexão, em olhar para dentro de si, em comprometer-se em melhorar a si mesmo, a corrigir a si mesmo ao invés de olhar para os outros e emitir opiniões a respeito do comportamento dos outros. Precisamos desconstruir o que fizemos de errado a partir do que falamos, e isso acontece quando nos arrependemos genuinamente diante de Deus e nos comprometemos em mudar nossa forma de pensar, sentir e falar. Devemos nos policiar constantemente, refletir antes de falar, ouvir com mais frequência e dizer somente o necessário e o que vai edificar. Creio que uma mudança de atitude que implica em mudança no falar pode repercutir consideravelmente sobre a mudança que desejamos ver ao nosso redor. Que Deus nos ajude nesse grande desafio que está guardado no pequeno órgão do nosso corpo chamado língua.
Ficamos por aqui no 13º dia do audiobook 40 dias para mudar a mim mesma. Se ele lhe abençoou, inscreva-se no nosso canal do YouTube Ajudando Divorciados e ouça os demais áudios que estão disponíveis lá. Curta e indique o nosso conteúdo que foi feito para ajudar você a aproximar-se de Deus e ser transformado por Ele aí onde você está. Lembrando que o conteúdo será útil para pessoas de todas as idades, sexo, estado civil ou religião. Ao adquirir o livro 40 dias para mudar a mim mesma, você poderá conhecer partes exclusivas que estão no livro, com aplicações práticas do que eu aprendi que podem lhe edificar ainda mais. Com a compra, você também colabora com o Ministério LED, levando esperança aos divorciados. Para saber mais sobre o LED, acesse o site www.ajudandodivorciados.com.br. E para saber como adquirir o livro, mande uma mensagem para o WhatsApp 98981457703 ou envie e-mail para led@ajudandodivorciados.com.br. Que Deus nos abençoe. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Obrigada por sua audiência e até o próximo áudio.